Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do senhor José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Senhor Gabrielli, na qualidade de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto, senhor juiz. Senhor Gabrielli, como lhe adiantei, esse não é o primeiro depoimento que o senhor presta perante esse juízo. Consta um depoimento que o senhor teria prestado em 13 de fevereiro desse ano, na ação penal 504-65-12-94, que era uma ação penal que tinha entre os acusados também o ex-presidente senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu indago ao senhor se esse depoimento que o senhor prestou naquela oportunidade, o senhor teria algo a retificar do que o senhor declarou naquela oportunidade? Não que eu me recorde, não. O que o senhor prestou naquela ocasião, as declarações, era a verdade que o senhor tem presente, não é? Ao que me consta, sim. Certo. Então, o depoimento está sendo aproveitado aqui para esses autos e nós peço que nos mantemos apenas em questões complementares e passo a palavra desde logo à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, doutor Gabrielli. Bom dia, senhor advogado. Doutor Gabrielli, como esclareceu o juízo, o senhor prestou um depoimento anterior cujas informações serão aproveitadas aqui também para esta ação penal. Apenas para contextualizar, eu vou fazer referência a alguns pontos aqui para depois seguir efetivamente com as novas questões. O senhor informou naquele depoimento anterior que foi presidente da Petrobras entre junho de 2005 a fevereiro de 2012, correto? Correto. E fui diretor financeiro se eu não me engano, janeiro de 2003 a junho de 2005. Correto. E o senhor também mencionou naquela oportunidade que durante o governo do ex-presidente Lula, a empresa fez grandes investimentos, saindo de investimento de 5 bilhões de dólares ano em 2003 para 43 bilhões de dólares ano em 2011. Correto. Nós tivemos um grande programa de investimentos para 5 anos. Esse programa de investimentos tinha como objetivo essencial desenvolver as descobertas do pré-sal brasileiro, ao mesmo tempo que recuperava os investimentos no refino brasileiro, no que se refere aos programas de qualidade dos combustíveis, se preparava para a expansão do refino brasileiro, levando em conta que o mercado brasileiro de combustíveis apontava sinais claros de crescimento, viabilizava o retorno da Petrobras à petroquímica, expandia a atividade da Petrobras nos biocombustíveis e ampliava a atividade da Petrobras na área de fertilizantes nitrogenados, particularmente ureia e amônia. Além disso, consolidava a presença da Petrobras na área de gás e energia, com a consolidação da rede brasileira de gasodutos e com a expansão da capacidade de geração elétrica nas termoelétricas geradas a gás. Portanto, era um programa de investimento muito grande, que tinha um impacto muito grande sobre a economia brasileira, à medida em que, associado a esse programa, havia uma estimativa de sustentação de cerca de 1 milhão de postos de trabalho ligados a esse programa para todos os setores da economia brasileira. Correto. Naquela oportunidade ainda, o senhor também esclareceu, e esse ponto é um ponto relevante para a defesa, que a Petrobras, o senhor disse, é extremamente supervisionada. Ela é supervisionada pelo Conselho Fiscal, por auditoria externa, por auditoria interna, e ela tem uma ouvidoria interna e tem a segurança empresarial, correto? Correto. Além desse conjunto de organismos internos da Petrobras,
que envolvem processos decisórios coletivos, é praticamente impossível ter uma decisão individual nas decisões da Petrobras, porque todos eles passam por inúmeros comitês, grupos, comissões, gerências e pareceres. Além disso, a Petrobras tem uma enorme supervisão externa, tanto do parte do CGU, como da parte do TCU, como parte do Ministério do Trabalho, que avalia as condições de trabalho da Petrobras, os organismos fiscais que acompanham intensamente as relações tributárias da companhia, os organismos do meio ambiente que também acompanham a companhia. Então, a Petrobras vive constantemente sendo avaliada por órgãos do governo. Além disso, a Petrobras é acompanhada por inúmeros analistas de mercado que fazem relatórios bastante frequentes sobre a Petrobras para o mercado financeiro, uma vez que as ações da Petrobras são ações negociadas tanto no Brasil como em Nova York, como nos Estados Unidos, e são ações com volume de negociações muito grande. Então, dezenas de analistas de mercado acompanham diariamente as atividades da Petrobras, portanto, a Petrobras é uma empresa extremamente avaliada. Do ponto de vista da avaliação externa e do ponto de vista das consultorias externas, das auditorias externas, a Petrobras tem... os auditores da Petrobras são sempre os grandes auditores do mundo. A regra dos 4 anos é cumprida pela Petrobras, ela tem uma rotatividade dos auditores, os auditores são geralmente entre os 4 maiores empresas de auditoria do mundo, e os relatórios anuais dessas auditorias são muito claros sobre essa situação, com exceção de 2014, quando a PricewaterhouseCoopers levantou dúvidas sobre os resultados. Mas todos os outros anos, os relatórios da auditoria não levantam grandes problemas na contabilidade da Petrobras. E, além disso, além desses relatórios formais das auditorias, a Petrobras, a partir do seguir a lei Sarbanes-Oxley dos Estados Unidos, ela é obrigada a contratar consultorias específicas que avaliam a qualidade das informações da empresa e produz relatórios com testes, milhares de testes, aliás, realizados todo ano, para ver a conformidade dos números em relação aos balanços, e esses relatórios são também públicos e disponíveis. Correto. O senhor se recorda a partir de que ano a Petrobras passou a seguir os padrões da SOX, da Sarbanes-Oxley, e, portanto, passou a ter também controle sobre os processos internos, auditoria sobre os processos internos? Se eu não me engano, foi 2006 ou 2007, eu não tenho precisão agora dos 2 anos, porque nós estamos falando de questões de 10 anos atrás, mas em torno desse período. Correto. O senhor já mencionou também, além de todos esses órgãos internos e externos de controle, o senhor fez referência específica à CGU, a então Controladoria Geral da União, comandada pelos doutores Jorge Age e Valdir Pires. O senhor sabe dizer se efetivamente a CGU exerceu atividades de controle na Petrobras, produzindo relatórios, fazendo observações, considerações sobre os processos decisórios da companhia? Olha, o TCU fez vários relatórios sobre obras da Petrobras, e alguns desses relatórios do TCU foram para a CGU, e a CGU fez uma avaliação desses relatórios, tentando analisar mais a ótica do comportamento dos servidores, diferentemente do TCU, que estava buscando identificar os indícios de irregularidades àquela época, que não estavam relacionados com corrupção, mas estavam relacionados basicamente com avaliações sobre custos unitários e sobre formas de mensurar as obras. Portanto, a CGU fez várias auditorias em relação a assuntos da Petrobras, sim. Correto.
O senhor também esclareceu em depoimento anterior que jamais, durante, enfim, o período que o senhor esteve lá, não havia nenhum tipo de desconfiança em relação à atuação dos ex-diretores Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e também do gerente Renato Duque. O senhor confirma isso? Sim, eles três eram funcionários de carreira de longa data, profissionais reconhecidos como profissionais de qualidade à época. Não havia nenhuma informação disponível sobre atos de corrupção que eles vieram posteriormente a confessar, e, portanto, na época, não havia por que não considerá-los como pessoas capazes de serem diretores da Petrobras. Eles eram profissionais, um era gerente-geral da Bacia de Campos, que é a maior área produtora de petróleo da Petrobras, o outro foi gerente-geral da área de gás e energia, o outro veio da área de engenharia, e, portanto, não havia razão de considerá-los como inadequados para assumir a diretoria da Petrobras. Naquela época não se conhecia e nenhum dos órgãos de controle conseguiu capturar esses comportamentos confessados por eles àquela época, porque eles realizaram grande parte das suas operações fora dos registros e fora da capacidade de captura de informações do sistema de controle interno da Petrobras. Correto. O senhor falou, enfim, agora reforçou a atuação desses órgãos de controle interno e externos da Petrobras. Eu pergunto ao senhor se em 2010 houve uma emissão de valores mobiliários pela Petrobras. O senhor se recorda? Sim, nós fizemos uma emissão de ações que foi a maior emissão de ações da história do capitalismo mundial, no mundo inteiro. A Petrobras emitiu ações para o mercado, foi um sucesso na realidade a captação de recursos nesse momento, e a Petrobras foi submetida, essa emissão de ações foi coordenada pelos maiores bancos do país, que fizeram uma avaliação interna muito grande nas condições de trabalho e nas condições de governança da Petrobras, para viabilizar essa emissão para o mercado financeiro internacional. Exato. Quer dizer, para a emissão desses valores mobiliários, consta a contratação de empresas de auditoria, bancos, escritórios de advocacia, enfim, todos eles fizeram auditorias no âmbito jurídico e no âmbito de controle também da companhia, para essa emissão de ações. Correto, isso é um requisito para fazer a emissão, tanto o requisito da CVM brasileira quanto da SEC americana, da Securities Exchange Commission dos Estados Unidos. Então, esses requisitos exigem que a empresa emissora contrate não só bancos para fazer a operação de venda das ações, como fazer uma avaliação externa das condições de governança e dos números da contabilidade da companhia. Correto. O senhor sabe dizer se nessas auditorias também específicas para a emissão de valores mobiliários em 2010, se esses órgãos, se esses profissionais envolvidos detectaram algum macrosistema de corrupção na companhia? Não, ao que me conste, não. O prospecto foi divulgado, é um prospecto público, bastante substantivo, se não me engano tem cerca de 700 páginas, e não me parece que há nenhuma ressalva à situação de corrupção na companhia. Tá certo. Eram essas as perguntas, doutor Gabriele. Eu agradeço mais uma vez os esclarecimentos do senhor e devolvo a palavra ao magistrado. Os demais defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sim. Bom dia, senhor Gabriele. Bom dia, senhor.
O senhor relatou a existência de uma série de controles internos e externos na Petrobras ao tempo em que o senhor foi presidente, relatou a atuação da auditoria interna, de outros setores, comitês de auditoria. Aí eu pergunto ao senhor, a qual fator ou quais fatores o senhor atribui a não identificação desse grande esquema de corrupção que tomou palco na Petrobras e já foi, inclusive, confessado por empresários, operadores financeiros, agentes políticos? Como que o senhor explica não ter sido identificado isso antes? Só uma questão de ordem, Excelência. A questão de existência de grande esquema de corrupção ou macro-corrupção é questionado também pela defesa, de forma que isso envolve um juízo de valor. Então, eu acho que a pergunta precisaria ser feita de uma forma mais objetiva, retirando esse juízo de valor que é objeto de questionamento da defesa. Eu defiro essa questão. A pergunta do Ministério Público. Pode prosseguir, se quiser fazer de novo a pergunta. Ou... Senhor Gabriel, o senhor gostaria que eu reformulasse a pergunta ou o senhor poderia respondê-la? Olha, eu vou responder sobre o que os réus confessos falaram e o que a Operação Lava Jato tem divulgado. Porque na época nós não sabíamos disso. Eu posso me posicionar sobre o que foi divulgado posteriormente. E sobre esse assunto, eu acho que está a explicação. Porque o que foi divulgado pela Operação Lava Jato, o que foi divulgado pelos réus confessos, é que eles fizeram todas as operações fraudulentas fora dos sistemas da Petrobras, respeitando os limites admitidos pelos procedimentos internos da Petrobras e realizando as operações de transações de valores com empresas interpostas, com terceiras e quartas e quintas empresas que sequer eram de conhecimento da Petrobras. Portanto, era impossível que o sistema de controle interno capturasse esses problemas. O TCU, quando faz as suas auditorias e levanta os indícios de irregularidades, as discussões que ocorriam na época não eram sobre corrupção. Na época, as discussões que ocorriam eram discussões sobre preço, sobre viabilidade, se o mercado estava aquecido, se não estava aquecido, qual era o padrão de comparação que se deveria ter para os preços, como mensurar o custo de determinado tipo de obra. Essa era a discussão existente à época. Não havia uma discussão sobre corrupção, nem do ponto de vista do TCU, nem do ponto de vista dos controles internos, nem do ponto de vista da ouvidoria da Petrobras, que recebia 17 mil, chegou a receber 17 mil denúncias e acusações, e não se falava desses esquemas de corrupção. Portanto, a percepção desses sistemas era muito difícil com os controles internos existentes, uma vez que eles foram montados exatamente para escapar dos controles internos. Certo, mas o senhor teve conhecimento da realização posterior de dezenas de CIAs, né, de comissões internas de apuração pela Petrobras? Porque eu pergunto isso ao senhor porque essas CIAs, elas foram realizadas após a deflagração da Lava Jato e constataram milhares de não conformidades, de irregularidades, de atos de desvio de conduta de gerentes, de diretores, de agentes de mercado, constataram a existência de um cartel de empreiteiras que funcionava na Petrobras de uma forma muito consolidada, constataram licitações onde houve a dispensa indevida do procedimento licitatório, a contratação indireta de empresas que depois se soube foram motivadas pelo pagamento de propinas. Todos esses atos foram constatados a partir dos sistemas internos da Petrobras. E aí eu pergunto ao senhor, por que esses atos não foram constatados antes? Essas CIAs não poderiam ter constatado esses atos antes? Não, porque exatamente elas constataram que elas foram buscar, o objeto da investigação foi previamente determinado, então elas foram buscar investigar um determinado objeto e aí encontraram alguns indícios de irregularidades. É por isso que é evidente, se você vai buscar se há um indício de irregularidade no comportamento de fulano, ciclano ou beltrano, então evidentemente você pode achar isto, mas num procedimento regular, com 50 mil contratos assinados por ano, com o volume de investimentos do volume que nós tínhamos, com 3 mil gerentes envolvidos no processo decisório, no dia a dia do processo decisório, você não conseguiria perceber o que as CIAs, posteriormente à Lava Jato,
que foram direcionadas para investigar determinados assuntos, encontraram esses indícios. Então eu pergunto mais especificamente, nos anos de 2008, 2009, houve uma outra grande investigação. Essa investigação se chamou Castelo de Areia, Operação Castelo de Areia. E envolveu também a empreiteira Camargo Corrêa. Por meio dessa investigação, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça tomou conhecimento da existência de um esquema de corrupção que envolvia altos diretores da Camargo Corrêa numa interface com agentes públicos, e uma das obras que foi aventada a existência de irregularidades lá foi a refinaria Abreu e Lima, a refinaria Reneste, que foi a primeira obra a ser objeto de acusação no âmbito da Lava Jato, mas essa investigação da Castelo da Areia data de 2009. Pergunto ao senhor o que foi feito em 2009, ao tempo em que o senhor era presidente da Petrobras, para apurar de uma forma mais meticulosa e direcionada, como o senhor mesmo expôs agora, eventuais desvios na refinaria Abreu e Lima. Olha, Excelência, só pela ordem, essa questão da Operação Castelo de Areia, salvo o melhor juízo, não está em discussão nessa ação e sequer constam nos autos documentos relativos a essa operação. Então, me parece um tema estranho ao que está em discussão nos autos, até porque não foi aventado na denúncia e não há nos autos qualquer documento que diga respeito a essa operação. Doutor, o senhor está indagando a dezenas de testemunhas sobre os controles internos e externos da Petrobras. Aqui o questionamento se dirige justamente no sentido de verificar o que foi feito pelo sistema de controle interno e externo da Petrobras em relação a esse fato que é público e notório, a Operação Castelo de Areia ocorrendo em 2009. Certo, mas a questão da extensão da Castelo de Areia, qual era o objeto da Castelo de Areia, então isto é um fato que não está aqui nos autos. Quer dizer, precisaria... Os dois e... Doutor, eu vou indeferir a questão. O doutor fez várias perguntas para a testemunha. Deixa a acusação fazer a prova. É que eu precisaria então do documento da Castelo de Areia para verificar se aquilo que está sendo afirmado aqui é o que está efetivamente nas investigações. O doutor pode procurar depois no processo. Não, é que a defesa, Excelência, tem direito prévio a acesso a documentos. Eu registro então o cerceamento de defesa na medida em que Vossa Excelência está permitindo a formulação de questões estranhas ao material que consta nos autos. E a defesa não tem acesso para poder fazer os questionamentos necessários. Certo, doutor. Fica registrado o protesto. Eu ainda assim defiro a pergunta que foi feita. Eu acho que vamos prosseguir com o processo. Esperamos sim tantas intervenções. Quer fazer a pergunta de novo? Pois não, excelente. Ou já foi feita, né? Não tem necessidade. O senhor tem uma resposta, senhor Gabrielli? Olha, eu tenho uma resposta dizendo que, ao que me consta, os controles internos do Ministério Público, os controles internos da Polícia Federal também não consultaram a Petrobras sobre isso na época. Eu não me lembro de ter sido consultado, a Petrobras ter sido consultada sobre a Castelo de Areia na época. O senhor recorda dessa operação e de ter sido aventada nessa operação? A imprensa toda divulgou, eu recordo pela operação pela imprensa, mas a Petrobras não foi consultada sobre o assunto. Tá. Mas aí vamos lá. O senhor recorda de especificamente no âmbito dessa operação ter sido aventado irregularidades na refinaria Reneste, Abreu e Lima? Não, eu me recordo do envolvimento da Camargo Corrêa, não da Petrobras. O senhor recorda que nas buscas e apreensões houve participação do Tribunal de Contas da União nas buscas e apreensões na refinaria? Não fui informado sobre isso oficialmente. Quando Ou seja, o que eu quero dizer é que os controles internos dos órgãos fiscalizadores também não funcionaram adequadamente. Tá, mas aqui em questão eu gostaria que se o senhor pudesse responder especificamente esse questionamento. A construtora, a empreiteira Camargo Corrêa, pergunta ao senhor, nessa época, em 2008, 2009, ela possuía contratos de vulto com a Petrobras? É possível que sim. Porque quase todas as grandes construtoras no Brasil estavam com contratos com a Petrobras. O senhor recorda se ela possuía contratos na refinaria Abreu e Lima, por exemplo? É possível que sim, não posso dizer com certeza, mas é possível que sim. E aí eu pergunto, em um âmbito de um controle que deve se dar não só por iniciativa externa, mas também interna, foi tomada alguma iniciativa interna no âmbito dos controles internos da Petrobras ao tempo em que a empreiteira Camargo Corrêa foi aventada como uma participante desse grande esquema de corrupção? Foi feita alguma investigação interna para apurar os contratos da empreiteira Camargo Corrêa pela Petrobras?
Especificamente os contratos da Camargo Corrêa, não. A RENEST foi objeto de grandes discussões por causa da questão dos custos da RENEST. Então, houve uma grande discussão sobre por que os custos estavam crescendo na RENEST. Houve uma reavaliação de projeto, houve uma redefinição de processos licitatórios, houve uma discussão sobre desenho de especificações, houve um conjunto de discussões técnicas intensas na Petrobras para reduzir custos. Nós estamos num momento em que o país estava crescendo 6, 7% na área industrial, o país estava com um volume de crescimento dos investimentos muito alto e, consequentemente, o mercado estava muito aquecido. Certo. A discussão que ocorreu na época era muito mais sobre isso do que sobre corrupção. Mas a operação da Candelária, inclusive, era uma operação que ela não se tornou devidamente publicizada, no sentido dos seus detalhes. E nós não fomos, em nenhum momento, intimados ou solicitados a informações específicas. Mas especificamente, senhor Gabrielli, a Camargo Corrêa possuía contratos bilionários com a Petrobras. Diretores da Camargo Corrêa foram presos nessa época, em decorrência dessa operação, pela prática de atos que envolviam também práticas de corrupção e lavagem de dinheiro. Por que motivo não foi instaurada uma comissão interna de apuração para especificamente avaliar os contratos da Camargo Corrêa? Doutor, aí eu vou definir. Não, porque objetivamente era um contrato entre milhares de contratos. Eram grandes contratos, sem dúvida nenhuma, mas eram milhares de contratos que nós tínhamos. Ok. Ele já respondeu, doutor. Vou prosseguir aqui para mais um questionamento. Com relação à nomeação dos diretores da Petrobras, o senhor tem conhecimento se especificamente o senhor Paulo Roberto Costa, o senhor Renato Duque receberam apoio de agremiações políticas ou agentes políticos para serem nomeados a diretorias da Petrobras? Doutor, nesse olha, aspecto, o processo... Só um minuto. Nesse aspecto está no depoimento anterior que nós aproveitamos esse questionamento. Ele já respondeu sobre essa nomeação de diretores. Eu já respondi sobre isso. Isso foi constado nos depoimentos anteriores, tá? Então, prejudicado. Perfeito. Então, sem mais perguntas, excelente. Perfeito. A sede de acusação tem perguntas? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor José Sérgio Gabrielli de Azevedo.